A quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas e chega ao fim no domingo de Páscoa, onde a Igreja Católica celebra a ressurreição de Cristo. No candomblé, o período quaresmal não é celebrado em nenhum de seus cultos, já que não trabalham com sincretismo religioso. Mas na Umbanda, que é uma religião sincrética, os pretos velhos são as entidades chamadas para abrir as sessões com passes. Ó, qualquer coisa parecida com um barulho de vento é o ventilador, porque aqui no Rio de Janeiro está um calor infernal. Antigamente, como o período da quaresma corresponde a uma época de reclusão e reflexão dentro da Igreja Católica, muitos terreiros de Umbanda e Candomblé ficavam em uma posição delicada junto à comunidade católica e fechavam as portas para não ter problema com as autoridades locais e com as pessoas em geral. Era preferível fechar ou poderiam ter problemas, já que religiões espíritas eram proibidas de fazerem seus cultos. E assim, quando os cultos umbandistas aconteciam de portas fechadas, também eram sem atabaques ou bater de palmas, para não chamar a atenção. Gente, antigamente era proibido. Eu, quando era criança, né, meus pais me diziam, né, se alguém perguntar a sua religião, você diz que é católica. Você ia arrumar um emprego, tinha lá religião, você tinha que botar católico. As religiões espíritas eram muito perseguidas, né? Então, por isso que os terreiros não batiam, porque as religiões que têm o sincretismo, como a Umbanda, quando eles batiam, né, estavam lá batendo, e a polícia chegava e falava, não, estou fazendo um culto aqui em louvor a Santa Bárbara, porque era dia de Santa Bárbara, um exemplo, né? Então, passava. Mas se falasse que era Iansã, pronto, a casa caía, fechava, era todo mundo preso. Então, tinha esse problema antigamente. Hoje, não há mais essa necessidade de deixar de bater, tá? Daí vem a tradição de muitas casas não bater ou fazer atendimentos na quaresma. Fato totalmente sem fundamento. Cobrir as imagens com pano é ritual católico e não umbandista. Com o conhecimento e a evolução, não tem por que fazer isso durante a quaresma. Jesus no sincretismo, Oxalá, ressuscitou. Está vivo. Não tem por que a Umbanda seguir conceitos católicos. Os trabalhos da Umbanda não devem parar, principalmente nesta época, pois a maior ajuda da Umbanda é para os espíritos desencarnados. Este também é um período de carência e instabilidade espiritual, e para o atendimento espiritual nessa ocasião não é boa ideia, pois é quando muitos precisam. Então não tem por que parar, entendeu? Porque muitas pessoas precisam, tanto encarnados como desencarnados. Os desencarnados são uma parte maior. Então eles precisam dessa ajuda, precisam desse encaminhamento. Então não tem por que terreiro de Umbanda não bater na quaresma, tá? Gente, Oxalá não é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Oxalá. É sincretizado, porque as qualidades de Oxalá são praticamente as mesmas de Jesus, que é a paz, a harmonia, o amor, né, a união familiar. Então, houve o sincretismo. É daí que sai o sincretismo, para que a igreja, na época, não enchesse o saco. Os terreiros de Umbanda, nesta época, trabalham exclusivamente com entidades e não com orixás.
Também é necessário que os médios mantenham limpos e acesos tudo referente a seus orixás e entidades. Deve ser feito também muitos banhos de descarrego e proteção e defumações em casa. Evitem o consumo de carne vermelha e use o branco pelo menos nas sextas-feiras, tá? Então, não é porque não vai bater. Gente, na quaresma, as entidades, os orixás não desaparecem, puf, igual desenho animado, não. Eles existem, estão aí. Então, se você tem a firmeza das suas entidades, dos seus orixás, elas têm que estar limpas, acesas, não só na quaresma, como em qualquer época do ano, mas na quaresma, principalmente, por uma questão de uma proteção maior, né? Então, cuidem, gente, zelem pelo sagrado, cuidem dos seus santos. Não tem dinheiro para comprar uma vela, o que eu acho difícil? Lava suas quartinhas, limpa seus assentamentos, coloque água, converse com teu santo. Então, façam as coisas direito, que com certeza você vai ter caminho. Agora, não adianta fazer isso tudo e a pessoa ser um cretino ou uma cretina na vida, né? A pessoa não é de uma religião, não estou falando só da Umbanda, não. Enquanto está no culto, você escolheu aquela religião para a vida, para a vida. Eu vou passar aqui um banho de descarrego e um banho de proteção para vocês fazerem na quaresma. Não tem lua, gente. É na quaresma, tá? Ai, que dia que eu posso fazer? Qualquer dia. É na quaresma. O mesmo ingrediente para o banho pode ser o mesmo ingrediente para fazer o defumador na sua casa. Banho de descarrego. Você vai fazer um chá, vai colocar uma água no fogo com 21 folhas de aroeira, 3 ramos de alecrim e 3 ramos de manjericão, frescos, tudo fresco, tá? Liga o fogo, ferveu, coloca as folhas dentro, apaga, mexe com a colher de pau, tampa. Quando tiver morninho, que você consiga enfiar a mão dentro, você vai lá, esfrega as ervas ali dentro daquela água, tá? Coa e coloca mais água. Até fazer uns 2 litros e meio. Se na sua cidade estiver frio, você pode colocar água quente. O resto das ervas você joga na terra. O pé de uma árvore bonita, no jardim. Se você tiver um vaso em casa, pode jogar lá, que vai virar adubo. Volta para a terra, tá? E quando você for fazer o defumador de descarrego, tem que ser seco. Essas ervas secas, já vem seca em algum lugar, tá? Então você vai fazer o defumador com as folhas de aroeira, de alecrim e de manjericão. Esse é um banho e um defumador de descarrego, tá? Banho de proteção. Depois do banho de descarrego, no outro dia, né? Você vai usar manjericão, camomila e cravo da Índia, tá? Manjericão fresco, camomila. Se você tiver manjericão seco, serve para fazer o chá também, não tem problema não, tá? É só usar uma colher de sopa bem cheia. Então, você vai fazer um chá. Quantos cravos da Índia? Põe 21. 21 cravos da Índia, uma colher de sopa bem cheia de camomila e uma colher de sopa bem cheia de manjericão. Faz o chá, ferveu a água, joga. Primeiro você vai colocar água para ferver com cravo.
só com o cravo. Ferveu? Coloca a camomila e o manjericão dentro. Apaga o fogo, mexe, tampa. Quando tiver morninho, mesma coisa. Coa e põe mais água. Gente, o banho sempre do pescoço para baixo. Quando for para jogar na cabeça, eu aviso que é para jogar na cabeça. Mas esses banhos são todos do pescoço para baixo. O resto faz a mesma coisa. E o defumador de proteção que você vai dar na sua casa, gente, defumador de descarrego, de dentro para fora. Defumador de prosperidade, abertura de caminho, proteção, de fora para dentro. Então, vai usar a mesma coisa, manjericão, camomila e cravo da Índia. Você faz, mistura lá um pouco, tamanho suficiente para sua casa, e dá o defumador na brasa de carvão. Então, é isso aí. Não tem por que os terreiros pararem de bater, porque é quaresma. As pessoas têm que entender, isso é um grande problema que as pessoas fazem. Eles misturam Umbanda com Candomblé, Umbanda com catolicismo. São religiões diferentes, com doutrinas diferentes. Candomblé, nação, é uma religião que tem as suas vertentes. Umbanda é outra religião. Católico é outra religião. Mas as pessoas misturam, principalmente catolicismo com Umbanda, faz ali um cu com bunda, mas tudo bem. Então, gente, separem, tá? Não tem porquê. Os espíritos encarnados precisam. O mundo astral é tão populoso quanto o nosso, só que uns veem, outros não. A maioria não vê, né? Então se cuidem na quaresma, evitem a carne vermelha. A carne vermelha você deve evitar em qualquer momento, tá? Porque quem tem algum problema de saúde, a carne vermelha é um veneno. Ela demora para fazer digestão, tá? Outros casos aí que eu teria que fazer um vídeo sobre a carne vermelha. Então, evitem a carne vermelha. Se não podem evitar no dia a dia, pelo menos na quaresma, tá bom? Come peixe, frango. Gente, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Beijocas!